Pai, Senhor, amados, estamos aqui novamente neste dia, Monte da Oração, onde a igreja ela fica aberta das 8 até as 17 horas e logo mais às 18 horas nós teremos o culto do ID. Neste dia, amados, nós temos 5 alvos de oração, 5 alvos de intercessão e nós convidamos você a estar conosco, a orar conosco, clamar conosco, amém? Colocar o seu coração à disposição do Espírito Santo, colocar a sua fé em ação para aquilo que nós estamos orando, que nós estamos clamando, que nós estamos colocando diante do trono de Deus, ele seja totalmente atendido, cada oração seja atendida, porque o Senhor é aquele que sempre nos ouve, amém? O Senhor sempre nos ouve. O Senhor sempre é e está presente nas nossas vidas. Então, que você disponha o seu coração, que você creia, que você seja ousado, amém? Ao orar, ao interceder, ao clamar juntamente conosco, amém? E este momento é o alvo que nós iremos, colocar diante do Senhor, é o alvo que para que todo principado e potestade que influenciam a igreja do Brasil e a nação brasileira e o governo brasileiro caiam por terra. Amém? Aleluias. Amados, a igreja, ela foi constituída no nome de Jesus para avançar contra espíritos imundos, contra principados, contra potestades. A igreja, ela tem esta missão na terra. A igreja tem este poder dado a ela por Cristo Jesus. Tem o poder no nome de Jesus, que, como diz em Filipenses, o nome que está acima de todos os nomes é o nome de Jesus. Para que todo o joelho se dobre. Todo o joelho, amado, se dobre nos céus, na terra e embaixo da terra. E toda língua, diz lá em Filipenses, confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluias! Essa é uma verdade estabelecida, porque a palavra de Deus é a verdade e é ela que nos guia. A palavra de Deus diz isso, que o nome de Jesus está acima de todos os nomes. E Jesus deu a nós, a igreja, a autoridade no nome dele, para não ficarmos numa posição defensiva, para não recuarmos, para não ficarmos numa posição que nós ficamos nos guardando, que nós não avançamos, que nós ficamos com receio, com medo ou angustiados diante das situações, dos problemas, das tribulações. Não foi para isso que a igreja foi constituída. Que você entenda a autoridade que está sobre a sua vida. Que você assuma este lugar, que você é a igreja de Jesus Cristo nessa terra. E antes de orarmos, amados, eu gostaria de ler uma passagem da Bíblia onde Jesus diz isso aos discípulos. Ele deixa isso muito claro. Não há dúvida do nosso papel, da importância da igreja nessa terra. Constituir o reino dos céus aqui na terra. Trazer o avivamento. Resplandecer a face de Cristo, o avançar. E isso fica muito claro, amém? Neste diálogo que Jesus tem com os discípulos. Então, quem quiser seguir, eu vou ler em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Diz assim, a palavra do Senhor. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus disse, e vocês? Perguntou ele.
quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, Sheikanaia, aleluias. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Oh, glória a Deus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo, porque não era o momento, amém? Amados. Então, veja bem, essa passagem é uma passagem muito tremenda. É uma passagem de uma verdade muito profunda e uma verdade muito importante que liberta muitas vezes a nossa vida de andar em lugares, em posições onde nós não nos posicionamos, não enfrentamos. Porque o próprio Jesus chegou para os discípulos e disse essa verdade. Mas vamos começar nessa passagem com revelações profundas e tão tremendas que tem nessa passagem. Primeiro, vocês percebem que o texto diz que Jesus chega a uma região chamada Cesareia de Filipe. Amados, esta região, era uma cidade, né? Que ela foi construída por Filipe, filho de Herodes. E por isso deu o nome de Cesareia de Filipe, que depois ela acabou mudando e tal, porque o próprio Herodes construiu uma outra cidade, deu o nome de Cesareia, e portanto elas ficaram com o mesmo nome, eles acabaram mudando. Mas esta cidade, ela era uma cidade pagã. Uma cidade pagã, onde se realizavam ali, porque essa região onde eles chegaram era uma região de uma gruta, de uma rocha. E nesta região se faziam adoração a deuses pagãos. Então ela era uma região que se fazia uma adoração ao deus de Baal e também ao deus Pan, que era o deus da floresta. Ali naquela região, porque aquela região, ela era uma região que tinha bastante árvores, tudo, porque aquela região ela era irrigada pelo Rio Jordão, ela era muito próxima do Rio Jordão. Então vocês imaginam, Jesus escolheu esta região, com esta característica, para revelar os discípulos uma revelação de tal magnitude, que ele era o Filho de Deus, que ele é aquele que foi enviado e que ele estava constituindo a igreja através do nome dele, debaixo da autoridade dele, estava dando essa autoridade para a igreja. Olha que revelação tremenda neste ambiente, neste lugar. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, vejam bem, olha onde nós estamos. Numa região de adoração a Deus pagão. Uma região onde adora deuses estrangeiros. Então, entendam, eu sou o único Deus. O único Deus vivo e verdadeiro. Eu estou aqui para mostrar para vocês. Eu sou o único Deus. Não há outro. Eu sou o Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. E é no meu nome, amados, que eu vou constituir a igreja. É no meu nome que vocês vão ter autoridade. Porque eu sou a única autoridade verdadeira, real, neste lugar. Então, já começa ali. Jesus já quebrando ali alguns princípios, muitas vezes, de eu não posso entrar aqui, eu não posso ir ali. Não, Jesus já foi naquele lugar e já determinou. Já deu uma revelação neste nível. Depois Jesus começa para os discípulos: olha, quem que o povo diz que o Filho do Homem é? E eles começam a dizer: uns dizem João, outro Elias, outro Jeremias, ou outro profeta. Aí ele fala assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Simão já, responde na frente ali, o primeiro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, aleluia.
Olha que tremendo isso que Pedro disse. Porque ele disse, tu és o Cristo. Cristo era o Messias, o enviado, aquele que viria. Então ele diz, tu és aquele que viria, tu és o mensageiro. Mas ele coloca ainda uma vírgula e diz, o filho do Deus vivo. Então eu te reconheço como o enviado, eu te reconheço como o Messias, aquele que viria, mas eu te reconheço também como uma divindade. Tu és o filho do Deus vivo, tu és Deus. Então olha que tremendo isso que Pedro fala, que revelação ele traz, a ponto do próprio Jesus, né, chegar e exclamar um elogio. Ele diz, nossa, Simão, filho de Jonas. Mas Jesus, ele diz, você não teve essa revelação por carne e sangue. Ou seja, carne e sangue era uma maneira, tá? De que antigamente eles diziam a humanidade. Eles se referiam, quando falavam carne e sangue, à humanidade. Então, não foi pela humanidade que você recebeu essa revelação, mas foi o Deus que te disse, Deus que te revelou. Então ele reconhece que aquilo veio dos céus para Pedro, mas que Pedro estava correto. E aí, diante desse contexto todo, né, aonde você vê o lugar, o território onde eles estão e o entendimento de Pedro a respeito de quem Jesus era, quer dizer, Jesus parou e falou, opa, ele entendeu. Não, ele entendeu quem eu sou, ele entendeu a autoridade que eu tenho, ele entendeu a importância, o nome de Jesus nessa terra, ele entendeu. E aí sim, diante desta situação, Jesus traz a revelação que hoje, muitas vezes, nós não estamos vivendo ela. Quando ele diz assim, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro aqui, amados, é que às vezes há uma pequena confusão nessa passagem. Primeiro aqui está se falando de Pedro, o nome de Pedro, o discípulo. E este nome, Pedro, ele vem do original de Petro, que significa uma pedra solta, tá? Uma pedra, uma pedrinha solta. E quando ele diz sobre esta pedra, e ele fala novamente a palavra pedra, aqui já está se referindo a Petra, não Petro, como Pedro, mas Petra, que já quer dizer uma rocha, uma massa de pedra, algo solidificado, algo grande. Não é uma pedra solta, mas uma massa de pedra. Então aqui Jesus está dizendo para Pedro que o nome dele é uma pedra, mas que sobre uma rocha ele vai edificar a igreja. Então nós sabemos que Jesus é a rocha, Jesus é a pedra angular. Então é sobre Jesus que vai ser edificada a igreja. É isso que está querendo dizer o texto. Amém? É isso que está querendo dizer o texto. Aí ele diz, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Amados, porta do Hades, porta do inferno, porta da morte, porta dos espíritos imundos, não poderão vencer a igreja. É isso que Jesus está falando para os discípulos. Olha, agora que vocês entenderam que eu sou o Filho de Deus, que eu tenho autoridade nessa terra, que eu sou o único Deus, e é por isso que eu estou revelando isso neste ambiente pagão. Eu sou o único Deus que existe. Eu sou o único nome acima de todos os nomes. Eu quero dizer para vocês que a porta do Hades, do inferno, da morte, dos espíritos imundos, nada vai prevalecer contra a igreja. Nada vai prevalecer contra vocês. A igreja era um significado de uma assembleia, de um grupo de pessoas, de seguidores de alguém que andavam debaixo de um cabeça. E nós sabemos que a igreja é o corpo de Jesus, e Jesus é o cabeça, o que eles chamavam de eclésia. Então ali ele está querendo dizer, olha, nada vai prevalecer contra a igreja. Jesus, o próprio Jesus diz isso. O próprio Jesus diz, eu estou dando autoridade para vocês. Nada vai vencer vocês, é vocês que vão vencer, é vocês que vão avançar, é vocês que vão ir adiante. É vocês que vão adiante de uma tribulação, de um problema, de uma circunstância, é vocês que vão abrir os caminhos para que o reino de Deus seja estabelecido. Esta é a função da igreja. Não é uma função de ficar parada.
amedrontada, aguardando ou esperando. Não, a igreja é para avançar, estabelecer o reino de Deus nessa terra, com a autoridade que foi dada a ela, autoridade no nome de Jesus. E aí, ele continua a dizer aqui a Pedro, eu lhe darei, aí no caso está falando com Pedro, as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, nós percebemos isso, porque Pedro é aquele que abre as portas, porque chave, amados, é um instrumento que abre portas. Então, Jesus está dizendo para Pedro, olha, eu vou dar a chave. Quer dizer, a chave, o instrumento que vai abrir as portas para o reino de Deus nessa terra está sendo dado. E nós sabemos que Pedro é aquele que em Pentecoste abre as portas do reino de Deus para os gentios. Mais de 3.000 almas são salvas naquele lugar, com a pregação de Pedro em Pentecoste. Depois Pedro abre as portas do reino dos céus na casa de Cornélio para os gentios. Então as chaves foram dadas. A autoridade, chave ali está representando a autoridade para você abrir uma porta, para você romper um obstáculo, para você destruir o que tem sido barreiras, que tem sido um atrapalho na tua vida, para que o reino de Deus se estabeleça na tua vida e através da tua vida. Então este é uma parte aqui do livro do Evangelho de Mateus que o próprio Jesus diz e confirma para a igreja o poder e a autoridade que a igreja tem nessa terra. Então, amados, nós é que temos que ir contra, nós é que temos que expulsar, nós é que temos que declarar o nome de Jesus em todas as circunstâncias, porque o poder e a autoridade está com a igreja, e nós somos a igreja. O livro de Efésios diz que nós somos o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça. Amém? Aleluias! Então que neste momento em que nós vamos orar, que nós vamos clamar, que você se posicione como um intercessor, com ousadia, com intrepidez, com sabedoria, crendo no nome de Jesus, crendo na autoridade que foi dada, crendo no preço que foi pago na cruz, no sacrifício de Jesus. Aleluias! Amém? Glória a Deus! Aleluias, então. Então eu peço que se você puder, neste momento, que você feche seus olhos, que você ore comigo, que você tenha um clamor profundo dentro de você, neste momento, amém? Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor, como igreja, Pai, como igreja constituída nesta terra, constituída debaixo do nome de Jesus. Nós clamamos como corpo de Cristo nessa terra. Clamamos pelo poder, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos. O poder que colocou Jesus acima de todo domínio, todo poder, toda autoridade, todo governo. Que ele está assentado nas regiões celestiais, muito acima de todo esse governo, autoridade e poder. E que o nome dele está acima de todo nome nessa terra, todo nome constituído, todo nome. Jesus está acima de todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então esse poder que colocou Jesus neste lugar, assentado nas regiões celestiais, nós clamamos por este poder. E oramos para que todo o principado, toda a potestade caia por terra do governo, das igrejas do Brasil. Que elas sejam quebradas, todos os espíritos imundos. Toda obra que não provém de ti, todas as armadilhas, todos os enganos, todas as mentiras, todas as maquinações, todas as regiões do principado, do reino das trevas, que possam atuar no governo e das igrejas do Brasil, sejam destruídas, sejam envergonhadas na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo.
Que seja quebrado hostes, potestades, inimigos sejam envergonhados, se dobrem diante do nome de Jesus. Nós nos levantamos como igreja, ousados, crentes, totalmente convictos do poder e autoridade que nós temos nessa terra. Nós declaramos o reino de Deus estabelecido no Brasil. Nós declaramos um reino de Deus propagado na nação brasileira. Nós declaramos a nação brasileira cheia do teu Espírito Santo. A nação brasileira limpa. A nação brasileira santificada, andando debaixo da tua justiça. A nação brasileira sendo um exemplo de reino de Deus para as outras nações. Em nome de Jesus. Uma nação pura. Nós oramos e declaramos que as igrejas brasileiras estão avivadas pelo poder do nome de Jesus, pela presença do Espírito Santo. Que as igrejas brasileiras estão atuando conforme a tua vontade, conforme o teu governo, conforme o teu reino, debaixo do teu caráter, resplandecendo a face de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu chamo a existência avivamento, poder, unção, glória, manifestação de sinais e milagres na igreja brasileira como nunca houve. Como nunca houve, por causa de uma presença poderosa do teu Espírito, em nome de Jesus, que haja santidade. Eu chamo a existência santidade nas igrejas do Brasil, em nome de Jesus, santidade operada pela tua palavra, a tua palavra que é a verdade, que a tua verdade venha e santifique, que o caráter de Cristo seja estabelecido nas igrejas do Brasil, em nome de Jesus, que a igreja do Brasil seja um lugar aonde as pessoas venham, busquem para a cura, que venham e busquem para serem transformados, mudados, conheçam o caráter de Cristo, em nome de Jesus, que busque, em nome de Jesus, a tua face, que busque a tua face, que desejam te conhecer, Jesus, que elas venham para as igrejas para querer o Senhor, para querer a ti, Jesus, conhecer ao Senhor, a tua bondade, a tua benignidade, a tua longanimidade, o teu amor. Venham a conhecer o quanto o Senhor é bom, e é bom em todo o tempo, que o Senhor é amor, que elas venham a conhecer o Senhor, este amor que nos constrange, em nome de Jesus, que elas venham buscar o Senhor, ter intimidade contigo, conhecer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, em nome de Jesus eu declaro, principados e potestades envergonhados e quebrados do governo das igrejas do Brasil. Em nome de Jesus, eu declaro santidade nas igrejas do Brasil. Eu declaro um governo santo, uma nação santa. Eu declaro que o Senhor Jesus é o único Senhor desta nação. É o único Deus desta nação. E que a igreja, as portas do Hades, do inferno, da morte, dos espíritos do mundo, não prevalecerão contra a igreja, em nome de Jesus, porque a igreja vai atuar debaixo daquilo que foi a ela entregue autoridade e poder, no nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, amados. Glória a Deus. Aleluias. Que bênção mais este momento do clamor. E o próximo será às 16 horas. Esperamos por você. Amém?